A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, quero pedir já de antemão que os irmãos se inscrevam nesse canal. Irmãos, esse canal tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho inúmeros de testemunhos que disseram que esse canal ajudaram de alguma forma a tirar as escamas dos olhos. Irmãos, então peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e dê um joinha para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é bem relevante e venha também direcionar esse vídeo para as pessoas que precisam. Guerras. Rumores de guerras. Filho contra pai, pai contra filho. Um homem matou a companheira, uma cantora gospel, a Ivanilda Magalhães de Castro, lá na capital, e matou também o enteado, o Renan Magalhães Ribeiro, 10 anos de idade. Ela gravou esse vídeo semana passada, vamos ouvir. Profecia se cumprindo e o avanço do princípio das dores. Nação contra nação, e tudo isso alertando para a volta de Cristo. Em Mateus capítulo 24, fala acerca da volta de nosso Senhor Jesus, onde os créditos se dão ao próprio Senhor Jesus quando ele mesmo diz, abre aspas, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se ao Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha a pergunta que você faz, se você escolhe Jesus ou a CCB. E a CCB é o quê? E você tá falando que escolher a CCB é Jesus. Jesus tá na CCB, CCB é Jesus. É Deus, é o Espírito Santo. Aquele local ali é Deus que tá ali. Você olha para uma... Vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação se guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Já passa de 3.400 o número de mortos no terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria hoje. Para terem uma ideia da força, especialistas afirmam que o impacto foi equivalente a 32 bombas atômicas de Hiroshima. Tudo isso, porém, será apenas o princípio das dores. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Se vou ser crucificado, peço um favor. Que seja crucificado de cabeça para baixo. Não mereço morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muito esfriará. Ele se sente perdoado por ser músico, ou sente-se perdoado para a vida eterna, não para voltar no ministério. 70 vezes 7 ao ter
Mateus 24, do capítulo 1 ao 12. Meus irmãos, estamos vivendo um cenário profético e apocalíptico onde as evidências e as provas sobre o final dos tempos estão estampadas em nossa face e muitos não estão enxergando. Os fatos que vemos acontecendo fica evidente e claro que a Bíblia não mente. O maior sinal da vinda de Jesus é o aumento da iniquidade, a falta de amor desenfreada, os falsos cristos que estão crescendo na terra, onde pessoas estão adorando pessoas que se dizem ser o Messias ou falsos cristos que o povo ergueu e estão querendo tomar a honra de nosso Senhor. Então, nesta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Muitos podem pensar que os falsos cristos só vêm através de pessoas, mas não se deixem enganar. A capacidade do inferno em manipular as pessoas está cada vez mais abundante, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Muitas das vezes ele conta uma mentirinha tão bem elaborada que só quem conhece as escrituras enxerga o mal por trás de coisas com aparência de luz. Foi assim no dia em que Satanás conseguiu iludir a terça parte do céu. E eu quero dizer para você hoje que ele não mudou e que com o aumento da idolatria e a apostasia ele vem ganhando força. No mundão, por aí fora, é fácil identificá-lo, mesmo para os mundanos que aceitaram adorá-lo. Esses, se não se arrependerem, logo certamente já estão perdidos. Mas o problema é que o maior prêmio do diabo é, e sempre foi, ganhar o povo de Deus. Com esses ele usa, se possível, armas que ele nem precisou usar para iludir a terça parte do céu. Isso mesmo, o povo de Deus, aqueles que dizem Senhor, Senhor, são o alvo principal do nosso adversário. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus vai dizer, abre aspas, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Fecha aspas. O adversário sabe que com essa profecia de Jesus ele vencerá algumas almas. Quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, o diabo sabe que ele vai ser vitorioso em corromper algumas almas, pois o próprio Cristo já avisou que não seria todos. É por ocasiões como essa que lá no começo, antes da primeira vinda de nosso Senhor, o diabo criou uma coisa chamada religiosidade. A religiosidade é uma estratégia de Satanás para atrair o maior número de pessoas que dizem Senhor, Senhor. Nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que há uma única religião a qual nosso Deus deixou para que praticamos. Para saber dela é fácil, é só examinar as escrituras que você vai encontrar escrito em Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidai dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabemos que muitas das denominações religiosas não estão preocupadas em cuidar das pessoas e suas dificuldades. A maior preocupação dessas denominações é criar templos faraônicos, construções em países de primeiro mundo, acumular bens, comprar terrenos chiques, levantar imóveis em lugares bonitos, mas os lugares pobres não são levados em consideração para essas denominações. O que
mais me assusta nesses dias finais que o mundo leva é que algumas denominações religiosas, em vez de praticar o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 27, levando em consideração a todos, elas fazem acepção de pessoas na hora de ajudar o pobre. Um exemplo disso é a denominação onde eu nasci e cresci, a tão famosa pioneira Congregação Cristã no Brasil. Essa denominação, além da maioria das pessoas serem exclusivistas em questão da salvação, em acharem que somente eles irão para o céu, fazem acepção de pessoas na hora de ajudar os pobres. Por exemplo, se um necessitado precisar de um alimento, uma roupa ou um calçado, essa pessoa não sendo batizada e não estar frequentemente nos cultos, essa pessoa não é atendida pelo projeto social da igreja chamado Obra da Piedade. Ou melhor, Obra da Piedade exclusiva para os santos. Uma das grandes provas da falsidade de uma instituição que se diz igreja é a quebra dos mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo disse, ou que nosso Senhor inspirou aos apóstolos. Quando uma igreja quebra o mandamento de atender os pobres sem fazer acepções, como as Sagradas Escrituras manda, ela não é igreja verdadeira e anda em contramão com a verdade. Sendo assim, anda contra Cristo. Vejam o que diz os tópicos de ensinamento de 1º de abril de 1961 dessa igreja Congregação Cristã no Brasil, acerca de ajudar os pobres. Além do dia 1º de abril ser o dia da mentira, e isso não é uma chacota, vejam a mentira que a instituição documenta em seu tópico de ensinamento acerca da Obra da Piedade. Abre aspas, tópico de 1961, Obra da Piedade, no que diz o seguinte: essa parte não é mandamento, nem lei que devemos estabelecer. Fecha aspas. Vejam que está grifado em vermelho. Essa instituição nega o mandamento de Jesus Cristo, pois em Mateus 5, 42 ao 44 mostra que esse tópico é uma mentira e uma heresia. Vamos para Mateus 5, versículo 42 ao 44, que vai dizer o seguinte, abre aspas, dê a quem pede, e não voltem as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, o Senhor, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Fecha aspas. O inimigo, não satisfeito em operar na ignorância desses homens, parte para arrogância e desprezo pelo próprio povo da CCB. E olha que o tópico de ensinamento diz acerca do atendimento para a obra da piedade. Veja mais o que esse tópico diz. Abre aspas. Ocasionalmente surgem casos de necessidade que se nota a mão de Deus estar sobre eles, castigando-os por desobediência. Esses casos costumam então deixar para o fim das reuniões, quando novamente oram, especialmente para eles. Se o Senhor nada responder, ficam em paz. Fecha aspas. Ou seja, esse tópico está dizendo para os irmãos o seguinte: se não vier uma resposta do céu para que vocês possam atender o pecador, não façam nada. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Mas nós que estudamos as Escrituras sabemos que
E a resposta já está em Mateus 5. Vejam que horror! Agora você consegue enxergar qual a função do espírito do anticristo? Lembra que eu disse no começo do vídeo que surgirão falsos profetas e falsos cristos? Então, se formos ler o que está escrito em Mateus 24, no versículo 24, o próprio Jesus Cristo disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão prodígios e milagres para que, se possível, iludir até mesmo os escolhidos. Ou seja, como diz em Apocalipse, eles têm aparência de cordeiro, mas falam como o dragão. É por isso que a estratégia contra os que dizem Senhor, Senhor é completamente diferente, pois a esses o inimigo apresenta armas parecidas àquelas que ele usou para iludir a terça parte do céu. O diabo, vagando pelo mundo e rodeando a terra, a passar e passear por ela, sabendo que nem todos irão aceitar a proposta de se deixarem a se iludir para o mundo, vai levar o mundo para dentro da igreja, criando seitas religiosas que ferem os princípios de Cristo, para que vivam na ilusão de uma falsa doutrina criada por Satanás. Mas você pode me perguntar, ele precisa fazer com que essas pessoas cometam os mais diversos pecados que não são fáceis de ser identificados dentro da igreja por fariseus, que é a idolatria, a heresia, blasfêmia e a hipocrisia. Irmão, Deus abriu uma porta muito maior ainda, de ter o culto pelo sistema online. Ora, os cultos são ministrados às quarta-feiras às 15 horas e são ministrados aos domingos às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? Por isso, na congregação não se fala de dízimo, falamos das santas coletas. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta faz parte da nossa salvação. Mas se você mesmo assim ainda não está convencido com o que eu disse e ainda mesmo não enxergou que é possível que o mundo reina no meio dessas igrejas que praticam a religiosidade, vamos traduzir o que significa mundo segundo a luz das escrituras sagradas. Irmão Wellington, o inimigo traz o mundo para dentro das igrejas? Você se refere às vaidades que está no meio do povo e da mocidade? E eu respondo, não somente isso, não é o objetivo central para o diabo. Existem os santarrões que gostam de condenar uma calça e o uso de uma bermuda, mas além disso, o diabo é especialista em fabricar fariseus que apontam o dedo para a vida individual das pessoas. Pode ver, irmão, pessoa que anda na vontade da carne, veja como é que eles se vestem, veja o que eles praticam, veja o que eles falam, veja onde eles vão. Aqui o nosso povo, olha aí, tá calor? Mas tá, uma gravata, uma camisa longa, um paletó por cima. As irmãs, manga longa, cabelos longos. Está mostrando ao século vindouro as abundantes riquezas da graça. A carne grita
que não quer por causa do calor, mas a alma diz: você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Mas a alma diz: você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Irmão Wellington, o inimigo traz o mundo para dentro das igrejas? Vejam bem, existem 3 tipos de significado de mundo na Bíblia. Veremos os 3 significados nesse estudo bíblico. Ao final do vídeo, deixe a sua opinião sobre isso. Ela pode ajudar a outras pessoas. O primeiro significado encontramos em João 3,16, que diz o seguinte, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Nesse primeiro contexto, a palavra mundo significa pessoas, gente como eu e você, que é amado por Deus de tal maneira que ele envia o seu único Filho para que creiamos nele e com isso alcancemos a vida eterna. O segundo significado encontramos em João 17,15, que diz o seguinte, abre aspas, não peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal, fecha aspas. Nesse caso, a palavra mundo significa planeta, globo terrestre. Aqui, Jesus está dizendo que não pede a Deus para que nos tire daqui, nem que vivamos sem as consequências de se viver aqui, ou seja, ele pede para que não seja tirado de nós o resultado de se viver em um mundo caído. Enfim, Jesus não quer que vivamos nesse mundo como se estivéssemos em um viaduto passando por cima de tudo, de bom ou de ruim que existe por aqui. Traduzindo, ele quer que aprendamos a ser filho dele na adversidade em um ambiente desfavorável. O terceiro significado pode ser encontrado em 1 João 2, versículo 15. E é ele que o diabo quer que os religiosos se sujeitam. Veja o que diz 1 João 2,15. Abre aspas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fecha aspas. A pergunta que fazemos agora é: qual será o mundo que nos é mandado não amar? Será que é o mundo pessoas ou será que é o mundo planeta? Na verdade, não é nenhum dos dois. Esse mundo que nós não devemos amar e que o amor do Pai não está em quem o ama, nada mais é do que o mundo subjetivo. Ele existe e é real, mas esse mundo vem dentro da gente. Esse mundo que João pede para não amarmos é o mundo das competições não sadias, e vemos isso no meio da religiosidade, pessoas arrogantes competindo umas com as outras, envolvidas em pelejas e brigas. E esse mundo se resume nos quais eu vou dizer o seguinte, um deles é o mundo das nossas emoções. Em Jeremias 17, versículo 9, lemos, abre aspas, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Fecha aspas. Na religiosidade, esse coração presume as próprias emoções do homem por suas cobiças e preceitos humanos. A palavra de Deus diz que muitos se desviarão da fé e não suportarão o verdadeiro evangelho, sentindo coceira nos ouvidos, criarão para si seus próprios mestres, que introduzirão heresias de perdição e trarão para si repentina destruição. Na religiosidade, muitos não estão mais suportando a palavra da verdade, pelas suas concupiscências religiosas, orgulho e soberba. Outro mundo é o mundo que nos faz matar o nosso próximo. Na religiosidade, esse mundo impera matando almas, até mesmo fazendo pessoas tirarem suas próprias vidas e apoiando a liderança do ministério de homens autoritários que agridem suas mulheres, podendo levá-las até a morte pelo pecado da omissão.
no atrito com o ministério, possa ter desencadeado uma situação que culminou, né, no nosso irmão tirar a própria vida. O irmão procurou o ministério, os anciães, para tentar se defender, que havia sido sentado, né, no ministério, tinha sido afastado de atender. Eles não quiseram ouvi-lo, e nem o ancião regional de Campinas, o irmão. Que houve uma discussão entre eu e ele, mas é uma coisa que não é sempre que nós discutimos. Foi uma fatalidade, porque nós estávamos dentro de um elevador, dentro de um prédio onde tinha câmera, e acabou ele se alterando, porque eu falei algo que levou muito ele, que eu não deveria ter falado. Nós erramos, eu errei de falar, ele errou em agredir, nós já se reconciliamos. Paz a Deus com todos os irmãos e amigos. Mas eu estou aqui para dar minha satisfação aos irmãos. Claro que não devemos satisfação a ninguém, a não ser a Deus. Claro que não devemos satisfação a ninguém, a não ser a Deus. Quando uma mulher vai denunciar ao ministério esses líderes, ela, na grande maioria, são coagidas a deixarem nas mãos de Deus e não fazerem nada, e muitas das vezes elas são mortas. Outro mundo é o mundo do poder absoluto. Nesse mundo, líderes da religiosidade sempre impõem a autoridade como forma ditadora, onde se predomina o ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já falamos na Assembleia isso aqui. O regional é que sair fora daquilo que é a parte musical de ensino e quiser fazer espetáculo, é bom que ele saiba. Não tem segunda chance, é na primeira ele deixa de ser regional. Não vai ter segunda chance. Outra coisa, irmãos, aqui vai para todo o Brasil o ensinamento que nós temos, que o hino que a orquestra toca, irmão, na despedida, é só uma estrofe. Não é? Ah, mas o ancião mandou. O ancião não tem esse poder de desobedecer ensinamento. Seja quem for. Esse mundo é traduzido como mundo da desigualdade e discriminação, que traz a hipocrisia. Esse mundo também é traduzido como onde uns podem e os outros não, desde que a autoridade religiosa máxima decide quebrar suas próprias regras. Um exemplo disso é que na CCB existe uma regra e um documento que afirma que não se deve dar liberdade para as pessoas de outras denominações religiosas pregarem ou testemunhar na igreja. Supremo Tribunal Federal, um ministro, ele, antes de se casar, ou casadinho de novo, o senhor falou com ele dentro da congregação. O que? O senhor falou com ele dentro da congregação. O que? Então, vamos pedir a ele, se ele sentir, com todo o respeito, dele se levantar e contar o que Deus fez com ele, que ele falou: se os irmãos me derem liberdade. Olha a humildade do ministro. Pode ver. Quer ver? Sente melhor? Fica à vontade. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E também diz que qualquer outra liberdade não é dada, a não ser participar dos cultos ou batizar para ter essa liberdade. E muito menos políticos. Só que, na época da pandemia, foi dado a liberdade para um político, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi convidado para testemunhar em cima do púlpito na igreja sede do Brás. Vejam o documento que proíbe essa prática, e quem concedeu a honra foi o presidente da CCB. A
Além disso, vamos abordar o que se trata a desigualdade entre o povo líder de ministério e o povinho pobrezinho, pois o ministério, na maioria das vezes, o cooperador ou ancião é exaltado e idolatrado e às vezes ganham até prêmios caros pela massa idólatra. Só que em outras ocasiões os pobres na CCB não são enxergados na mesma proporção. Vejam um tópico mais atualizado desses últimos anos que tem a intenção de bloquear para que a Irmandade não faça caridade aos pobres. Nesse tópico, a Irmandade é orientada a dar o dinheiro nas mãos dos irmãos de ministério e como eles irão ajudar os pobres. Outro mundo muito famoso é o mundo da vaidade. Nesse mundo, a religiosidade, membros, seguidores e líderes mantêm uma vaidade tanto na aparência quanto nas ambições e ganâncias. Uns querendo ter notoriedade no meio do povo, fama, outros querendo ser imperadores na liderança, e muitos buscando a palavra para casar, para cumprir desejos de seus corações e virada de cativeiro. Nesse mundo você vai encontrar irmãs vaidosas, homens vaidosos, e tudo isso se resume em dois mundos, que é o mundo da mentira e o mundo da morte. Esse mundo subjetivo não tem visível aparência, mas nós o vemos todos os dias de diversas formas. É que deve ser evitado e não deve ser amado jamais. Esse é o mundo que o diabo já implantou no meio de muitos que dizem Senhor, Senhor. É esse mundo que está escondido na religiosidade. Esse sempre para muitos vai se apresentar como um cordeiro, mas além de negar a eficácia do cordeiro, ele fala como um dragão. Quem faz parte desse mundo não pode estar em Cristo e já está morto. É por isso que ele nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É esse mundo que Jesus não faz parte e que não devemos amar, pois em Apocalipse está escrito: sai dela, povo meu, saia da Babilônia. Meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. Entregue a sua vida a nosso Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje, pegue a sua Bíblia, dobre o seu joelho em seu quarto, faça uma oração para o Senhor Jesus, para que o Senhor abra sua mente pelas Escrituras e comece a examinar as Escrituras a fim de estudá-la, a aprender de Deus, e o Senhor falará contigo por meio delas. Se você que está aí do outro lado precisar de alguma ajuda com as Escrituras, entre em contato com esse canal, que estaremos prontos para te ajudar e te guiar para o verdadeiro Evangelho. Lembre-se que você não está só. Existem inúmeros irmãos libertos que estão em igrejas bíblicas, libertos e felizes, pois souberam da verdade e elas os libertou.